Olá pessoal, estamos em Boa Vista, Roraima. E aqui nós descobrimos mais um amazônida que fez a sua história, construiu a sua história e ainda está escrevendo a sua história. Do campo para o campo, ou como ele mesmo me disse em um determinado momento de nossa conversa, a saga dos Alcides. Alcides, que é o seu pai, agricultor, ele que trabalhou com o pai, deputado federal por 2 vezes, mas nós vamos falar do esportista, nadador, começou como meia-direita, foi para o gol numa situação particular. Conte para o Amazosat, conte para o nosso telespectador essa sua experiência no futebol e que no final tem uma grata surpresa, uma homenagem que o senhor vai receber. Mas primeiramente vamos falar dessa sua vida esportiva, começando como meia-direita e depois se fixando como goleiro. É isso mesmo. Eu jogava sempre de atacante e o meu primeiro clube oficial foi o Rio Branco Esporte Clube. Aqui em Roraima. Aqui em Roraima, juvenil. Quantos anos? Eu tinha, quando comecei a jogar pelo Rio Branco, eu tinha 12 anos, 12 para 13 anos. Né? Então a minha posição era chamada de meia-direita, no ataque. Né? E assim eu me realizava. Porém, o nosso time de futebol de salão, eu também jogava como atacante. Numa decisão, o nosso goleiro se atrasou e nós íamos perder por WO o primeiro jogo da decisão. E aí eu fui para o gol. E nesse jogo eu fechei. Ganhamos o primeiro jogo, era melhor de 3 a decisão. E lá eu fui jogar no segundo jogo, também no gol. Ganhamos e fomos campeões de futebol de salão do território do Rio Branco ainda nessa época. Bem, de Roraima o senhor foi para o Amazonas porque naquela ocasião, nos anos 60, ainda não existia o 2º grau aqui em Roraima. E para o Amazonas o senhor foi estudar e, consequentemente, jogar futebol. Foi para o Nacional, jogou no Nacional, mas antes teve um outro clube na sua história. Isso mesmo. Bom, quando eu cheguei em Manaus, eu já estava sendo falado. Isso foi... Eu tinha 15 anos, formei na minha turma de 61, aqui no ginásio Euclides da Cunha, e em 62 fui para Manaus e já lá me convidaram para jogar no Olímpico. O Olímpico tinha só campo, futebol de salão, basquete e vôlei. O Holanda, que era da minha rua, jogava no Nacional. No final de 62 me levou para o Nacional e lá eu fiquei até 1964, quando tive que ir para Brasília porque meu pai não queria que eu jogasse futebol. Mas alguns jogadores daquela época que o senhor pode... E o telespectador vai se recordar nomes famosos e conhecidos daquela época de Nacional, de Olímpico. Sim, começo pelo Maneca. Né? Hoje vice-presidente nacional. Já foi presidente, deputado federal, era um jogador bom. Tinha um chute forte. Tinha um chute forte, um bico forte de futebol de salão. Pepeta, Holanda, Gadelha. Os Piolas. Edson, Zequinha e Antônio Piola. Inclusive, o Piola era da minha turma, da minha sala, no Estadual do Amazonas. O senhor volta para Roraima, na verdade, o seu pai o trouxe e disse, agora você vai para Brasília estudar. E me revele. Ele não queria que o senhor jogasse futebol. Vou enviar ele para Brasília, ele vai estudar em Brasília e vai se desligar, vai esquecer o futebol. Aconteceu isso? Não aconteceu. Aconteceu que eu fui. Bom, a Tuna quis contratar a mim, o Holanda, o Gadelha e o Normando. Pagava tudo. Tuna do Pará. Tuna do Pará. Lá era profissional. Nós ainda, em Manaus ainda não éramos profissional. Final de 64. Foi profissionalismo a partir de 65. E eu fui falar isso pro meu pai. Disse, você não vai ser jogador de futebol, coisa nenhuma. Você vai para Brasília estudar. Lá eu fui para Brasília. E lá eu continuei jogando no Clube de Regatas Guará, né, futebol de campo. E futebol de salão pela Federação Atlética Universidade de Brasília, um dos 5 melhores times de futebol de salão da época. Conquistou título no Rio Grande do Sul e tem um episódio particular do melhor jogador do mundo que disse, eu vou receber um prêmio um título naquela ocasião, ele disse, eu vou para a foto, mas tem que ganhar uma faixa também dessa. Foi isso mesmo. O Santos foi a Brasília porque o Pelé ia receber o título de doutor honoris causa da Universidade de Brasília. E lá jogamos futebol de campo, eu
fui para a seleção do Distrito Federal, jogamos contra o Santos, perdemos de 4-2, levei 2 gols do Pelé. E ele recebeu o título de doutor honoris causa na universidade e aproveitou para colocar a faixa de bicampeão no nosso time. Inclusive temos foto com ele, né? E ele disse, bom, agora eu quero uma faixa para mim também, já que eu recebi o título de doutor honoris causa, eu quero também receber o título de bicampeão de futebol de salão do Distrito Federal. O senhor volta para Roraima, parou de jogar futebol, esqueceu o futebol. O seu pai conseguiu fazer com que o senhor esquecesse o futebol? Não conseguiu. Depois, uma das vezes que ele foi a Brasília, eu estava em Goiânia participando dos Jogos Universitários, e aí ele me procurou, perguntou do meu irmão, cadê o Alcides? Ele está lá em Goiânia jogando os Jogos Universitários. Pô, não tem mais jeito não. O senhor volta para Roraima, joga pelo São Francisco. Jogou pelo São Francisco e foi um dos primeiros goleiros a jogar de manga curta. Nós temos até uma imagem dessa num campo, o senhor com uma manga curta. É verdade. Bom, eu joguei pelo Baré, fui tricampeão pelo Baré. E aí, o juvenil do Baré subiu de idade e não tinha como entrar no time de cima. E aí foram para o São Francisco, eu era titular do Baré. E me convidaram. De muita insistência, umas amigas da minha mãe insistiram lá, eu fui para o São Francisco. O pessoal do Baré dizia, tu vai apanhar muito. Conclusão, nós fomos campeões de 1973, São Francisco. Em 1977 existe um momento em que o senhor o senhor disputa um Copão da Amazônia, isso foi no Amapá. Nós temos até uma imagem, o senhor concedendo uma entrevista de um jogo. O que aconteceu naquele jogo que é um momento particular que o senhor até chamou a atenção da gente? Bom, era um time, estreamos contra o time do Acre, lá em Macapá, isso era 77, time bom, chamado Rio Branco, e nós conseguimos marcar o primeiro gol e empatamos o jogo. E eu fui considerado o craque da rodada. O senhor chega a ser presidente do Baré? Sim, aí fui ser presidente do Baré, armamos um time, o técnico era o Jorginho, sobrinho do doutor Telmário, da doutora Dulce lá, Jorginho muito bom, era craque também, e nós conseguimos ser campeões e com esse título, o Baré, pela primeira vez, participou do Copão da Amazônia. Homenagem, o senhor passa agora a ter o reconhecimento de um Alcides, por isso que eu usei o termo, até mesmo citado pelo senhor, da saga dos Alcides. Uma homenagem no futevôlei, aqui em Roraima, o que isso representa para o senhor, lhe traz lembrança do seu pai, lhe traz lembrança da sua carreira, enfim. Me traz lembrança de toda a minha vida, não é? Desde quando eu jogava pelada, quando eu ia com meu pai lá para a fazenda, no campo, da minha vida em Manaus, os meus grandes companheiros, de tudo de bom que aconteceu comigo em Manaus, depois do meu tempo em Brasília, jogando e também apanhando, porque na Universidade de Brasília, todas as vezes que ela foi invadida, eu apanhei, né, durante o golpe militar, né, e depois voltei para Roraima, continuei jogando futebol, e essa homenagem para mim muito me honra, muito me orgulha e muito me comove, né, ser homenageado por um filho, um neto, meu filho, e agora como presidente da Liga Roraimense de Futebol, um esporte que está tomando vulto, não só no Brasil, não só no mundo, mas aqui em Roraima também. O Amazonsat agradece estar na casa desse amazônida que construiu e ainda está construindo. E o sangue dessa família está aí, levando a prática esportiva, incentivando e fomentando o esporte aqui, em Roraima. A terra do pai dele, a terra dele e a terra do filho dele. Ficamos por aqui. Voltamos numa próxima oportunidade contando a história de mais um amazônida, ou que escreveu ou que continua escrevendo a sua e a nossa história. Valeu!